Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá! Caralho, viu, velho? Fazendo um bagulho empolgadão aqui, que ia ficar bonitinho. Esse arrombado vai me atrapalhar. Tô até mexendo aqui, ó. Estúdio novo, estamos de estúdio novo, que na verdade é só uma plataforma nova, não mudou porra nenhuma na nossa vida. Esperamos ter menos bugs, né? Na outra plataforma já teve vários bugs. Enfim. Jovens, eu sou o Cássio Pereira. Eu sou Benhor. E eu sou o Marcos Santos. Muito bem-vindos a mais um episódio da DevSecOps Podcast. É o quinto, né? Quinto episódio da sexta temporada. Tivemos uma sequência boa de gravações, né? 3 episódios aí na sequência. Episódios que deram bons retornos, inclusive, porque o feedback, né, da audiência foi muito bom. O episódio que a gente gravou com a Marília, por exemplo, teve bons comentários lá no YouTube, a galera engajou bastante, enfim. Então, é isso que a gente espera, que vocês nos deem audiência, porque assim o podcast cresce, assim as pessoas ouvem mais, e assim a vida vai. Tema legal hoje, que a gente não discutiu ainda, que é um tema, eu diria, um tanto quanto obrigatório, que é falar sobre arquitetura, e especificamente sobre a arquitetura Zero Trust, né, ou a confiança zero, né, enfim, tem vários acrônimos, né, como a gente viu pela internet, mas acho que o Zero Trust talvez seja o nome mais difundido. E eu já vou começar dando um pé no peito já. Pé no peito, hein? O que é Zero Trust? O que é a confiança zero para os senhores? E um de cada vez, sem briga. Pra mim, Zero Trust, né, é aquele princípio de nunca se confia, né? Sempre se verifica, vamos dizer assim também. Que independente de onde o acesso esteja sendo solicitado, ou dentro, fora da rede, ou de onde que seja, nenhuma entidade é confiável, né? Você ter esse princípio, né? De não confiar em nada, e cada acesso deve ser autenticado, deve ser autorizado, criptografado, sempre de uma forma contínua. Acho que resumidamente é isso, né? Um pouquinho do Zero Trust pra mim. Boa, é uma boa introduzida. Benhur, quer complementar? Quer trazer mais insights? Pra mim, Zero Trust é saber que o ambiente que você está não define a sua confiança perante as outras pessoas, entidades, serviços, que seja, né? Então, não é porque tu tá numa rede que você é você. Não é porque você está dentro de uma VPN específica que você é você. Não é porque você é um serviço fazendo uma requisição para outro serviço dentro do mesmo cluster que você é você. Então, para mim é isso aqui. Boa, não é porque você é você que você é você. Você é você. Boa. Muito boa. Eu gosto de pegar um problema que eu sempre escuto dos devs, especialmente de desenvolvedor, e trazer para essa discussão aqui, que é o seguinte: a gente sempre está falando pro pessoal, precisa escanear código, precisa fazer a websec, modelagem de ameaça, precisa, né, proteger a tua aplicação. Legal. E eu escuto muito dos devs falando assim, a minha aplicação é um serviço interno. É um serviço interno, não está exposto para internet e tal. Então, beleza. É como se eles entendessem assim, se é algo interno, então tá seguro, ou nem precisa se preocupar. É um pouco eu tenho esse balanço. Alguns entendem que tem uma proteção menor ali, outros já falam com o tom de não, tá interno, me deixa quieto, não preciso me preocupar com nada, fazer scan de código, nada disso aí. Autenticação, autorização, que é um pouco o que a gente ia falar hoje. E acho que quando a gente fala de Zero Trust, é exatamente evitar o que eu diria que acontece em quase todo ataque. Quase todo, porque nem todo ataque é igual, né? Mas quase todo ataque tem o famoso escalação de privilégio, movimentação lateral. O cara entrou por um SQL injection, mas lá dentro, aí ele vai fazer a movimentação lateral, ele vai chamar um outro serviço, ele vai chegar numa outra máquina, num outro servidor, e assim escalando o seu acesso e tudo mais. E isso se dá justamente por autenticações falhas, porque o serviço Benhur já confia no serviço Marcos, porque a gente já está na mesma rede, né? Então ele não garante que eu sou eu, né? Aquilo que você falou, você é você mesmo, e assim por diante. Então, para a gente talvez atacar esse problema, né? De é uma aplicação interna ou é uma aplicação externa, talvez Zero Trust seja uma das possíveis soluções. E eu queria fazer uma segunda pergunta agora.
seria uma bala de prata? Se eu garanto que assim, beleza, eu tenho uma aplicação aqui interna, né, ela recebe talvez informações para processar e tudo mais, e como é que eu garanto que essa aplicação vai conversar com outras aplicações de uma forma segura, de uma forma viável, vou falar assim, né? Porque uma coisa é você falar assim, encripta tudo e resolve tudo. Resolve a lá da segurança, mas você caga com a performance, caga com tudo, né? Essa seria a bala de prata, né? De fato. Mas isso não funciona, né? Então, talvez Zero Trust resolvesse esse problema. O que você acha? O que vocês acham aí? Aí o Marcos começou a primeira pergunta, então, Benhur, se quiser começar essa agora. A resposta clara para mim é não. Deixa eu explicar por que. Deixa eu entregar um exemplo, né? Se eu tenho, digamos, duas entidades. Vamos botar duas entidades, uma pessoa contra um serviço, né, como um acesso a um banco de dados, ou um serviço contra outro serviço. Por exemplo, a aplicação A faz um request para a gente, seja interno, seja externo, né? Quando a gente fala sobre essa autenticação, ou você é você, você não é você e tal, a gente está falando em um mecanismo de autenticação. A gente está falando de uma validação de identidade, né? E toda validação de identidade, ela depende em algum determinado momento de uma credencial, né? Então eu preciso de uma... Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma aplicação e ela consome outra aplicação externa ou um serviço externo, o que garante a identidade é a posse de uma API key, por exemplo. Ou a posse de uma credencial de OAuth que vai gerar um token, correto? Bem, então isso garante que a pessoa é ela mesma porque ela tem uma chave. Agora, eu não consigo garantir que o outro lado está fazendo a gestão correta desta chave. E que não é um outro serviço ou outra entidade em posse dessa chave. Ou até mesmo que não existiu um compartilhamento indevido daquele outro lado, né? Então, o Zero Trust ele é uma redução drástica do risco exposto, né? Agora, eu não estou dizendo assim, tu tá na minha rede significa que tu é uma pessoa legal, ou seja, eu não estou delegando a confiança para o ambiente externo, para o ambiente onde eu estou, né? Eu tomo a ownership disso, mas existem riscos residuais. Então, não é porque eu estou implementando isso que eu não tenho que me preocupar mais com nada na minha vida. Desconheço alguma coisa em segurança que seja assim. Boa. Eu queria até incluir isso que você falou, né? Essa questão da credencial é o que diz tudo. Porque quando você fala assim, olha, legal, pessoal, legal entidade número 1, né? Quem é você? Ah, não, eu tenho essa credencial aqui. Então não quer dizer que isso também não garante que ela é ela mesmo. É aquela história. Eu tenho a tua senha do banco e o teu cartão. Pro banco, eu sou você. Mas de fato eu não sou. Eu estou em posse das credenciais que somente você deveria saber. Então, o Zero Trust, é o que você falou muito bem, reduz drasticamente esse risco. Ele não resolve. Né? Ele reduz drasticamente esse risco, mas ele não resolve. Marcos, complementa aí. Dá a tua pincelada aí. Não, o Benhur falou bem pra caramba. Eu só queria aproveitar um pouquinho mais essa parte de verificação contínua, né? A gente fala de multifator, fala um pouquinho ali dos métodos utilizados para autenticação, né? E por mais que a gente tenha Zero Trust, a gente tem que fazer monitoramento constante, né? E você usou o exemplo perfeito, cara. Eu tô com a credencial, tô com tudo ali na mão, pro sistema eu sou outra pessoa. Como que a gente mitiga isso, né? Qual seria o jeito? Sei lá, uma verificação facial, só que hoje em dia o pessoal já tem o deepfake. Não sei até onde a gente consegue chegar com o Zero Trust para passar além desse nível, sabe? Pra mim fica até difícil. E você tem... talvez com biometria se resolva uma parte do problema. Mas se você parar pra pensar na serviço com serviço, né, você não tem isso. Isso não aplica mais. Né? Como é que você garante que o serviço A é o serviço A mesmo, o serviço B é o serviço B mesmo? Sim. E não tá rolando ali um impersonation, né? Um cara passando de serviço, passando por outro, né? Enfim, então tem uma série de tricks and tricks. Entra aquele ponto tipo serviço com serviço, né? Beleza, vamos fazer MTLS, né? Então agora tu tem que ter a credencial, mas tem que ter certificado dos dois lados. Vamos fazer a restrição de IP, então não basta tu ter um negócio e sair do mesmo. Aí tu começa a colocar as capas, né? O
objetivo dele é cada vez menos tu dificultar o risco. Mas a gente sabe que sempre tem aquela pergunta que fala, cara, a partir daqui a gente assume o risco. Porque senão a gente vai gastar 95% do budget que a gente tem para tentar imaginar, não, agora a gente vai plugar aqui um esquema de inteligência artificial para analisar request por request, se é o padrão, não sei o quê. Cara, não vai. Então, o que tu vai é... O Zero Trust, ele te ajuda a atingir um certo nível de apetite de risco saudável, né? Para aquele momento, olha, a partir daqui eu tô assumindo risco. Se o cara tem a credencial, tá no mesmo IP e tem o certificado, cara, a partir daqui eu assumo o risco, né? Que eu acho que para chegar até aqui o cara não vai ser tão fácil assim. E o que o pessoal não leva em conta é que quanto mais camadas de segurança que você coloca, fica muito mais caro colocar a próxima. Você aumenta muito o custo ali para colocar uma camada extra em cima da outra. Muitas vezes o pessoal não leva em conta esse ponto, né? Só pensa, não, vou botar segurança. Mas tem um custo ali para você ir aumentando isso. Caralho, muito bom ponto. Porque assim, vou dar um exemplo padrão, tá? Não, mas então a gente faz a rotação de segredos, né? De tempos em tempos a gente faz uma rotação de segredos ali, beleza. Todo mundo aqui já sabe, quem implementou rotação de segredos tem uma coisa chamada downtime, né? Então tu agora, se você escolheu botar rotação de segredos, tu tem que botar um mecanismo de rotação de segredos que te mantenha os 2 segredos vivos até tu baixar o segundo. Tu tem que implementar isso, né? Então tu começa, não é só ir lá e trocar o segredo, né? Vai derrubar tudo se trocar o segredo, vai ficar offline. Então começa a preparar o ambiente para poder tomar ações de segurança. Aí vai começar a ficar bem mais caro, é verdade. Falou tudo, cara. Falou muito bonito. E olha que legal essa discussão. Uma simples troca de segredo, um simples vault, né, uma solução de vault, que em teoria não é tão difícil de você implementar, mas quando você traz essas questões na arquitetura, olha só, a gente tá falando de arquitetura aqui, né? E discutindo segurança junto. Quando você traz essas questões, será que alguns times, eu imagino, né? Eu trabalhei como desenvolvedor há muito tempo, como arquiteto, a gente tem essas discussões, mas não chegava no nível de segurança. Olha, eu preciso rotacionar o segredo. Não, tem um segredo aí, o cofre tá gerenciando, beleza, show. Mas aí vai vir um requisito de segurança, né? Que a gente fala, pô, cara, mas precisa rotacionar essa chave aí. Ou que tem um mecanismo de trocar essa chave caso ela tenha vazado, a gente precise, né? Um incidente, o que quer que seja. Você vê que aí você traz um problema. Vai ter um downtime aí. Putz, a aplicação é toda cacheada. Então tem que matar os caches, trocar lá a chave, alimentar os caches. Olha só, já virou, mano, um parto de ouriço, como o meu ex-chefe falava. Então não é uma parada trivial de se fazer. Tecnicamente é trivial? É fácil. Mas é tão complexo a quantidade de pontos que isso se amarra, que aí sim vira um problema. Preciso rotacionar o cache, beleza. Preciso rotacionar a chave, beleza. São atividades pequenas e simples de ser feitas. Mas com as soluções que a gente tem hoje em dia. Um comando você faz essa porra. Agora, quando você conecta tudo isso numa aplicação de, sei lá, 1 milhão de usuários mês, né? Começa a escalar o problema, você vê que não é só um downtime, você vê que não é só rotacionar uma chave. Tem um impacto, né? E como é que você gerencia esse impacto e tudo mais. Tudo isso para garantir a segurança. Então, às vezes eu sempre falo, talvez uma pitada aqui agora para o próximo tópico, eu sempre falo que aplicar a segurança no nível que às vezes a gente discute aqui, um nível muito mais alto de segurança, ou um nível mais baixo de segurança, o que vai ditar o que você vai fazer, o que você vai investir, o que você vai gastar, lógico, o teu apetite, você falou bem, né, Ben? É o apetite de segurança daquela empresa, mas muitas vezes você fala assim, nossa, o apetite da segurança da empresa é nível Tony Stark, os caras é o louco da segurança, mas os caras têm, o sistema deles é uma lista de ramais, tipo, foda-se. Ou o outro, cara, é um sistema industrial, controle industrial de uma usina, ou, sei lá, o banco. Então, assim, o negócio por si só, a criticidade do negócio por si só, vai ditar essas regras. Lógico, talvez você tenha um compliance ali por trás, uma normativa, tem que responder alguma lei, alguma coisa, uma norma lá que você tem que implementar algumas questões. Mas o teu negócio vai ficar, eu sou um banco. A chance de eu tomar fraude, de perder dinheiro, dano para meus clientes é muito grande, então não dá para brincar, eu preciso aplicar um Zero Trust da vida, por exemplo, né?
Ou, não, eu tenho um e-commerce aqui que eu vendo miçanga. Eu faço minha arte, em vez de vender na praia, eu vendo no meu e-commerce. Cara, preciso de uma arquitetura desse nível? Não precisa, né? Não faz sentido. Então, às vezes a criticidade do negócio, a natureza do negócio, ela dita um pouco dessas regras, ainda que informal. Né? Ainda que informal. Eu lembro que eu trabalhei na ABB muito tempo em sistemas de controle industrial. Então, você tinha preocupação assim, o software está embedado no hardware e o hardware está lá na fábrica do cliente. O cliente quer uma fábrica, sei lá, de vodka, de água, de peça de carro, de montadora, o que quer que seja. Então, imagina se essa porra falha do outro lado. Ou tem um ataque do outro lado lá e deu um problema. Então, eu, como fornecedor desse hardware, não dá pra falar, cara, não, eu vou confiar em você pra você criar essa estrutura de Zero Trust, por exemplo. Mas não, o meu hardware lá com o meu software embedado já vai ter diversas políticas aplicadas, que você não conecta de qualquer lugar, você só conecta, né, basicamente com o Zero Trust, só vem da tua rede, só dentro da VPN, com um range de IP específico, que ainda que você tenha naquela rede, você só pode vir do servidor X ou Y, não é de qualquer um. Então, você vai chegando num nível granular da parada, porque a criticidade do negócio exigia. Eu estava vendendo para usina de energia, produção de energia, montadora de carro, enfim. Então, veja que, às vezes, eu vejo muita gente numa discussão não tão rasa, mas Zero Trust é a solução de tudo. Não, porque nem tudo precisa dessa solução. É igual falar, dieta é a solução. Cara, depende. Dieta para um pode não ser a mesma dieta para outro. Outro pode nem precisar de dieta. Outro precisa da dieta inversa, precisa ganhar peso. Fisiculturista, fala pra ele que ele tem que comer um alface por mês. Não, mano, tem que comer um boi por mês, né? Então a solução, às vezes a solução ela se aplica no sentido, né, de ela é uma boa solução, uma boa arquitetura, como a gente tá falando, mas às vezes o negócio muitas vezes vai ditar essa regra, né, do que tem que ser feito e tudo mais. Fala aí, Marcos. Não, só complementar. Você tá falando de sistema embedado em hardware e tudo mais. Só para dar um contexto pessoal antes de tudo, aqui na Alemanha, quando você passa em um radar, o radar ele lê tua placa e tira uma foto tua para identificar se o carro é do motorista. Então ele faz isso. O que o pessoal descobriu? Que tinha como fazer uma SQL injection. Então o pessoal colocou literalmente, pegou no lugar da placa ali, escreveu uma consulta SQL e passava no radar a milhão e dava drop table dentro das tabelas ali de multas. Pode até procurar no Google, você vai ver um monte de carro. Caralho! Vai ver um monte de carro que tava com consultas SQL do para-choque. Isso mostra o poder do Zero Trust. Você merece. Cara, eu já vi os caras colocar isso aí e o payload do Log4j lá e tal nos nickname, mas na placa de carro. Na placa de carro. Porque alguns radares aqui, os mais antigos, eles guardam e depois sobem pra nuvem, e os mais modernos já é pra nuvem direto. E tinha essa vulnerabilidade, ninguém nunca se tocou. Falou, cara, quem vai botar o SQL? Quem vai colocar o payload na placa? Peraí. Puta que pariu. Bom, deixa eu ver aqui, que estamos com o estúdio novo, então tem muita coisa pra mexer aqui, ó. Vamos ver essa aqui, ó. Ó, bonito, cara. Você sentiu a transição? Uhum. Essa transição é pra falar de uma coisa que eu não esqueci, mas a gente mudou, não vou falar mais no começo do episódio, mas falar sobre os nossos parceiros. Tem parceiro novo começando aqui com a gente. Já tinha começado nos episódios antes, mas a gente já tinha gravado, né? Então acabou não dando pra divulgar. Mas vamos lembrar que o DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio, lá no YouTube, ou também no DevSecOpsPodcast.com.br. Se você está buscando soluções de AppSec, a Digital Oak tem um portfólio completo para você. Qualquer solução de AppSec, os caras têm. E, olha só, parceiro novo, hein? Marcos, você já se perguntou, estou sob ataque? Já fez essa pergunta para você mesmo? Já, toda hora. Né? Pô, será que eu estou sendo atacado? Né? Benhur, alguma vez você já pensou assim, será que algum dado ou informação sensível foi roubado? Assim, já aconteceu isso com você, não? Será que tem alguém interno roubando dinheiro? Olha só. E eu pergunto muitas vezes, cara, ainda estou em risco? Né? Então são 3 perguntas simples aí, né, que todo mundo faz no dia a dia. E a Purple Bird Security tem as respostas para você. Né? Resposta a incidentes, forense. Cara, fale com o pessoal da Purple Bird que eles vão te ajudar a responder essas perguntas. Ou não necessariamente responder as perguntas, mas resolver os problemas que essas perguntas te trouxeram. Né? Provavelmente você está perguntando isso porque teve algum problema. Então fale com o pessoal da Purple Bird.
Topzera, mano. Ó. Topzera. Muito chique, cara. Muito chique, esse estúdio é muito chique, cheio dos truque-truque aqui. Eu tô testando aqui. Enquanto a gente testa e vai validando, a gente vai gravando, porque é assim que funciona. Eu queria fazer uma outra pergunta aqui pra vocês e complementar também com a minha opinião. É com relação a... que a gente fala assim, Zero Trust, na sua essência, é basicamente você autenticar ou identificar, né? Não falar só autenticar de fato, autenticar é como você faria isso, né? Mas é você identificar todo mundo, né? Na sua rede, todo mundo no teu contexto. Né? Então você fala, cara, o serviço A tá chamando o serviço B tem... Quem é o serviço A? Ah, eu sou o serviço A, eu tô aqui minha senha, eu posso fazer isso, né? Nessa requisição. E o serviço B, por sua vez, vai falar, beleza, você pode fazer isso, ou você não pode fazer isso, vai restringir ali aquela operação. Eu já vi algumas técnicas, o pessoal falar de out-server, né? Você tem um servidor meio que centralizado, obviamente, né? Com toda a questão de redundância e tal, que faz toda essa parte dessa gestão de autenticação, aí sim de autenticação, né? Autenticação e autorização. Porque numa arquitetura Zero Trust você tem, né, diversos, centenas, milhares de serviços, servidores, né, falando ali ao mesmo tempo, você precisa de alguém que faça esse gerenciamento. Você não vai botar, eu imagino, na primeira linha de cada método, de cada serviço é if, né, usuário esse pode, cara, pelo amor de Deus, cara. Até dá. Nossa, dá até agonia aqui, velho. Só de pensar a quantidade de if que vai ter ali. Nossa, tem um negócio até ruim. Dá, né, mas não é o melhor, não é o melhor cenário. Dito isso, a pergunta, ou talvez comentem aí sobre isso, né? Qual seria a melhor estratégia para implementar isso? Vocês conhecem frameworks? Porque Zero Trust nada mais é do que um framework, né? É um guia, né, de como fazer essas coisas. Mas vocês conhecem aí soluções, ferramentas, enfim, além das próprias clouds que eu sei que oferecem esse serviço? Como é que a gente faz isso na prática? Tem que começar pelo Benhur, pelo Marcos? Discutam aí. Velho, assim, eu acho que tem que entender o teu tamanho, a tua complexidade do teu ambiente, né? Antes de tomar essa solução, porque ela pode ser um canhão. Pode ser um canhão, tá? Porque, por exemplo, assim, uma coisa é que tem, assim, sei lá, uns 10 serviços, né? 12 serviços dentro de uma aplicação, coisas que tu resolveria com um middleware, um segredo, e cada um apenas teria uma chave do seu segredo e tal, e colocaria isso ali no centro. Quando você tem 25 mil aplicações em execução, isso já fica bem mais difícil você começar a ter esses segredos. Claro, aí o cara pensa, não, mas às vezes a aplicação ela não vai falar com todo mundo, né? O cara não vai ter 30 mil segredos. Talvez a API de usuários discorde um pouco de você, né? Então ela talvez vai ter bastante. Nesse caso, aí eu já vejo algumas estratégias diferentes, né? Que eu tenho visto no mercado, pelo menos. Que é realmente um cara que ele é centralizador disso, né? Então, por exemplo, as APIs, todas as APIs, elas só recebem a requisição de um centro. E quando elas enviam para esse centro. E esse hub principal, essa aplicação de tráfego, esse gestor de tráfego, ele que é responsável por autenticar e redirecionar o tráfego. Então, a gente está falando muito aí de gateways, né? A gente está falando muito de API Gateway, por exemplo, né? Então, na qual tu faz uma chamada para um serviço, tu não sabe qual que é a API de usuários, por exemplo. Você não sabe qual é, mas você quer a API de usuários. Então, tu faz a chamada para o serviço, e esse serviço é responsável por autenticar, verificar se você pode ou não pode fazer chamada para esse serviço e tal, e ele que faz a chamada, e o outro serviço vai receber essa chamada com as informações necessárias sobre isso, e ele vai devolver para a origem, que é realmente o orquestrador, e o orquestrador é que devolve para outro cara, né? E aí todas as regras estão aí. Beleza, agora tem uma centralização de regras no orquestrador, que é quem pode fazer request para quem. Agora tem o próximo nível disso, que é quais são os endpoints ou funcionalidades dessa outra API que você pode fazer. Porque não significa que você ter acesso a uma API de usuário através da sua API, você pode fazer operações de escritura
na API de usuário. Pode ser que você só possa fazer operações de leitura na API de usuário. Né? Então, que aí tu entra no próximo nível, que é que tipo de operação pode fazer, né? A autenticação e a autorização para esse serviço. Boa. O Benhur falou bem bonito. Falou aí da questão dos endpoints, tudo da arquitetura. Né? O que eu consigo pensar, assim, pensar um pouquinho mais distante, né? É pensando ali na questão de você ter algum framework, um Imperva, um CrowdStrike da vida, pra te ajudar com isso, mas foi o que me falou, dependendo do seu tamanho, é um canhão, cara, não vai ajudar de porra nenhuma. Tá botando uma coisa ali, vai gastar um puta dinheiro que você poderia estar aplicando em outros lugares, né? Acho que o que o Benhur falou é muito mais bem visto do que você já tentar implementar algum software logo de cara, tentar colocar 1 milhão ali de barreiras, implementar segurança network, database, microserviço e tudo mais. Sendo que você pode ter um planejamento antes, pegar seu inventário ali do que você quer botar Zero Trust antes, né? Acho que inventariar primeiro, acho que na minha visão, começando por ali, você vai pensando no que você vai colocar ou não, né? Até porque... Seria assim. Boa, até porque o Benhur trouxe um item aí, e você falou agora também, né? Você imagina, você tem lá 25 mil aplicações, né? Ah, mas nem todo mundo fala com todo mundo. Exatamente por isso que você precisa ter esse controle. Porque se a aplicação número 1 tá fazendo um request para 25 mil, que nem deveria, né? Cara, como o Benhur falou, você tem uma API Gateway ali, um orquestrador de serviço, enfim. A 1 jamais deveria fazer um request para 25 mil, por exemplo, né? E esse request está acontecendo. Opa! Então, se você tem isso mapeado, você falou muito bem agora, você está inventariado, você sabe que isso não deveria acontecer, não é uma operação normal, algo anormal está acontecendo. É um bug, é uma falha, ou tem alguém cavucando minha rede? Crawleando, fazendo um scan na minha rede, sniffando. Então, quando você tem isso muito bem estruturado, e aí soluções vão te ajudar a fazer isso, né? Acho que o seu próprio cluster Kubernetes, bem configurado, bem, você consegue ter esse mapeamento, já saber, cara, isso deveria falar com isso nem deveria ter nem rota para cá. Então, se tá batendo, tá tentando fazer um request ali, cara, é alguém fazendo um sniff, por exemplo. O cara já chegou na rede, olha que interessante. O cara vai atacar, ele vai chegar na rede, e aí ele vai ver onde mais eu consigo chegar aqui dentro. E a primeira coisa que ele vai fazer é um mapeamento, né? Começa a fazer movimentação lateral, começa a fazer tudo. Exato. Então, uma vez que você tem esse mapeamento de falar, cara, a aplicação número 1 não deveria falar com a 25 mil lá na frente, né? Então, cara, eu vou bloquear esse request, tal, mas isso tem que me gerar um alerta, né? De eu falar, olha, cara, tem um negócio bem anormal aqui que não deveria estar acontecendo, isso está acontecendo. Aconteceu uma, aconteceu duas, aconteceu 1000 vezes, porra. Então, toda essa estrutura, você falou muito bem, o inventário, esse orquestrador, né? Normalmente a gente fala, chama de API Gateway e tal, que vão ajudar a gente a entender o que está acontecendo dentro da rede, nos ajudou também a não necessariamente só bloquear, né, aquele request, não deixar passar, isso é legal, medida protetiva. Mas pra gente olhar pra dentro e falar, cara, já pingou alguém aqui na rede. Então, ainda que essa pessoa não consiga escalar, né, fazer movimentação lateral e tudo mais, mas olha, já tem uma coisa normal acontecendo. Então veja, só de você ter isso bem estruturado, você já consegue, de certo modo, não necessariamente só se proteger, mas também ser avisado de que algo está acontecendo. Porque sem ter isso, o request poderia acontecer, ou ainda que ele não acontecesse, fosse bloqueado por uma política de Fire, por exemplo, da própria rota e tal, lá nos egress da vida, não aconteceria o request, mas ainda tem alguém lá dentro e tá varrendo. E ele pode conseguir chegar em outros lugares, por exemplo, né? Então eu gosto muito dessa ideia, né, de que quando você tem isso bem estruturado, não só te ajuda na proteção em real time, vamos falar assim, mas também na reação, né, ou até no tempo de você olhar outras coisas ali que podem ser, me fala, risco também para você. Né? Fala aí. Não, eu ia falar pra gente mudar um pouquinho de tópico, pegar um tópicozinho aí, falar um pouquinho sobre... Tópicozinho novo no episódio de hoje. Qual seria o tópicozinho sugerido por vossa majestade? Fale, mano. Falar um pouquinho das aplicações, dos workloads, né? Muitas vezes a gente acaba esquecendo esses carinhas aí, e querendo ou não, são uma fonte ali, são vetores de ataques para ameaça, né? Somente ali quando a gente pensa internet e acesso remoto também, né? Então, eu acredito que falar um pouquinho sobre como fazer, né? Como mitigar um pouquinho mais, fazer o Zero Trust em aplicações e workloads, acho que é um tema legal.
Boa. Quer começar já introduzindo o Ben-Hur? Fique à vontade aí. Quando tá falando workloads, Marcos, só para, por exemplo, eu quero ou preciso fazer um acesso ao meu cluster Kubernetes, por exemplo. Sim. Né? A questão é como que eu faço acesso, né? Quem é que tem a permissão de fazer esse acesso? Porque o Zero Trust, para mim, tem uma característica dele que eu acho extremamente importante, que é não é que eu te concedi o acesso que você pode fazer tudo, né? Então, além de o cara controlar como é que o cara acessa ou entra dentro do cluster, né? Por exemplo, aquele esquema, né? O ideal é que você nunca precise adentrar dentro de um cluster, né? Então, porque se você precisa adentrar é porque você não tem logs, é porque você não tem observabilidade, você não tem monitoramento, você não tem nada, e agora precisa usar um TL lá para adentrar no cluster e olhar os clusters. Isso nunca deveria se passar, ok? Quando esse cenário se passa, o que a gente chama de breaking glass, né? Um breaking glass role, breaking glass profile, breaking glass user, etc. Então, uma coisa que me ajuda muito hoje é definir bem esse role, né? O que é um role de breaking glass viewer? O que é um role de breaking glass writer, né? Porque assim, a gente tá preocupado em, cara, não quero ninguém com a chance de entrar num cluster produtivo com ação de escrita aqui, porque tá tudo em Terraform, tá tudo bonitinho e tal, não quero que ninguém entre aqui. Beleza, você pode falar isso num momento normal, no café da manhã, tranquilo, mas quando tiver o CTO do teu lado te falar, mas tá tudo offline. Tá tudo offline, eu preciso que o cara entre aí e veja o que está acontecendo, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Essa conversa não vai... Talvez seja a última vez que você vai falar isso para ele, dentro da empresa, né? Então, quando a gente fala de Zero Trust, pode definir muito bem as ações para entrar. Por exemplo, vai ser federado essa entrada, né? Ou seja, a gente tem um login de AD e eu estou federando o cluster para que você só possa entrar através desse cluster, né? Ok, perfeito, né? Com a restrição dos usuários específicos do AD. Só que, se você não definir roles específicos para situações dentro da sua empresa, o cara só quero olhar uma coisinha lá no cluster para tirar uma dúvida para construir minha aplicação aqui. O que o cara vai fazer? O cara vai lá e vai dar um acesso total pro cara. Entendeu? Então, tu acaba abrindo esse tipo de brecha. E aí, bem, eu trabalho bastante com criptomoedas. Surgiu agora, né, dos top 10 riscos mais impactantes, o Insider, Malicious Insider subiu hardcore nisso. Então, o Zero Trust não é só pro cara de fora. E tem esse risco do Malicious Insider também. Então, tem que pensar da perspectiva que o cara do lado, ele vai ganhar $500 mil só para rodar um software na máquina dele. O Pegasus, né, o grupo norte-coreano, ele trabalha assim, né, com esse objetivo. Então, tem que mitigar esse tipo de risco também. Então, Zero Trust não é só sobre ter uma credencial, mas quanto tempo tu fica com essa credencial, quem é que está fazendo, né? O que tu precisa fazer quando você tem a credencial. Isso também é importante. Boa. Pegasus. Eu ia falar que eu já tive um problema com essa questão de workload na empresa que eu passei aqui recentemente. E a gente ali... A gente desenvolvia sistema operacional, essa é a realidade, e muita coisa rodava dockerizada ali dentro do SO, e era uma construção nossa, a gente só usava o kernel Linux ali, uma versão defasada, né, a versão 6.2, tinha muitas vulnerabilidades nesse caso. E por um acaso a gente tava rodando ali, não foi eu que rodei, foi o
time de arquitetura mesmo que acabou executando lá. E pegou muitos problemas, principalmente com a parte de controle de teste. Tinha muita abertura, o pessoal rodava em teste, mas não tinha produção adequada por ser usuário de teste. E a gente teve que fazer a implementação ali de uma série de políticas para poder mitigar isso, até remover. Só executava esse teste ali dentro de pipelines ou dentro de um ambiente bem controlado. Porque a gente teve casos de fazer subversão emergencial e tudo mais. Inclusive, uma das coisas que ajudou a gente foi a implementação do Sentinel lá da Microsoft. A gente pegou muitos problemas ali com a ferramenta. Então, um caso bem crítico aqui pra gente. Boa, minha pitada de colaboração assim, nesse tema é aquela do... Recentemente eu trabalhei numa empresa também, o pessoal tinha uma arquitetura muito bem definida, muito bem estruturada. Então, essas questões de breaking glass, por exemplo, quando era necessário, você abria o ticket, self-service, tá? Você abria o ticket e falava, preciso de acesso à produção por 15 minutos. Então, você tinha o acesso, não era total, ainda era específico, tava fazendo logs de tal coisa. Legal, então você tinha acesso àqueles logs como leitura. Por 10, 15 minutos. Ou num banco de dados e tal. E aí, automaticamente, cortava o acesso depois. Então, você abre uma brecha controlada, por um tempo controlado, com uma role, né? Como o Ben-Hur colocou muito bem especificada, e que vai ser automaticamente revisto naquele período de 15 minutos. E, olha, obviamente, tinha uma aprovação para isso, para aquele ticket para frente, tal. Mas, quando você fala de uma arquitetura bem definida, software, tudo como código, né? Everything as a code, então dá pra fazer tudo isso funcionar de uma forma. Agora imagina, abrir o ticket, alguém tem que abrir a plataforma, dar o acesso, ficar esperando uns 15 minutos, corta o acesso. É o meu caso aqui. Então, peraí, já tirei a vela, né? Por isso o BO do ambiente de teste, né? A pergunta é quem é que faz a segurança do sistema de ticket? Nossa, cara, agora me bugou tanto que eu vou até, ó, quer ver só, vou fazer até um negócio aqui que eu não fiz hoje ainda. Não fiz, mas vou fazer agora, quer ver? Aqui, ó. DevSecOps. Cara, as coisas aqui funcionam. Bem, vai na veia das perguntas, né, velho? Tem hora que ele pega ali. Cara, Zero Trust, beleza, eu confio em você pra você dizer que confia em mim, o que eu sou eu confio em você pra você dizer que eu sou confiável pra outra pessoa. Entendeu? Nossa, cara. Estamos praticamente evangelizando aqui. Mas é o evangelho, cara. Esse aqui é um exemplo de Zero Trust pra gente matar o episódio, acabar o episódio agora de fato. O Neymar voltou a jogar no Santos, né? Para o público brasileiro, até porque não é brasileiro, né? Mas enfim, o Neymar voltou a jogar no Santos. E acho que não sei se foi um dos jogos, um dos treinos, alguma coisa assim. O cara, um dos seguranças, alguém que tava ali, pediu a badge dele, precisava validar a badge dele, né? Pra ele entrar numa área lá e tudo mais. Tipo, e a galera na internet, nossa, mas ninguém sabe quem é o Neymar, não sei o que. Cara, tudo bem, o cara até sabe que é ele e tal, mas assim, tem que validar, ele fez o trabalho dele, né? Então, validar que você é você. No começo do episódio, o Ben-Hur falou sobre isso, né? Você é você, mas tem que provar que você é você, né? E foi muito bem, esse exemplo é muito legal, porque é o Neymar, tudo bem que ele tem um sósia e tudo mais, que podia ser o cara, blá, blá, mas era o Neymar, e aí ele mostra a badge, cara, né? Porque só ele teria aquela badge. Não, beleza, então você pode passar, pode entrar, era numa sala lá, enfim, no estádio e tal. Cara, um negócio assim, exemplo clássico de Zero Trust. É óbvio que ele era ele. Acho que chega de helicóptero pra fazer o treino, precisava entrar não sei aonde. Mano, era ele. Mas assim, beleza. Eu tô vendo que é a tua cara aqui, mas um policial na rua vai falar, cara, me dá teu RG, me dá teu documento do carro, o que quer que seja, né? Então acho que é um exemplo clássico, talvez mais clássico que isso, né, de Zero Trust, que eu queria trazer aí pra gente caminhar pro final. Na verdade, estamos no final já, né? Vocês querem fazer considerações gerais? Hoje a gente tá com o tempo apertado. Manda beijo, abraço. Quero só fazer um comentário, porque isso aqui é algo que já aconteceu. Aconteceu aqui, inclusive. A empresa depois adotou essa política. Que é, por favor, nunca coloque foto do seu crachá no LinkedIn ou em nenhuma outra rede social. Aconteceu já de pessoas pegarem, tirarem uma foto ali, ou do QR Code, ou do próprio código de barras ali, e conseguiu fazer a clonagem do cartão, dando acesso indevidos, né? Então não publique, pelo amor de Deus. Foi uma política da empresa que não podia mais tirar foto. E bloquearam, né? Aquele kit 12 ainda você não podia mais publicar. Pode imbecis que tiravam foto do crachá e publicavam.
Pior que tirar foto do crachá. Pior que essa de tirar foto do crachá é quando você deixa o crachá na mesa pra pegar comida no shopping, larga o crachá lá, depois você volta pra guardar o lugar, tá ligado? E aí. Isso no Brasil, aqui e aí tá lá. Aqui não nunca vi isso também, não. Primeiro que não é lotado os lugares desse jeito, né? Mas. E aí qualquer um vai lá e passa, né? Velho. O cara pensa assim, né? Não, que ninguém vai querer fazer uma invasão física, né? Cara, tá bom, vamos lá. Vamos. Pra não só discordar, vamos jogar um outro jogo, tá? Beleza. Ninguém, o criminoso vai querer fazer uma invasão física. Pode ser que o criminoso não, meu querido. Mas a empresa vai contratar alguém de pentest pra fazer uma invasão física pra ver se é possível. E o cara vai ficar lá, né, no refeitório lá do shopping pra ver pessoas dessa empresa pra tirar uma foto do crachá pra ir lá e fazer uma invasão física e voltar pro chefe, olha só, consegui fazer a invasão física. Ou seja, não é nem só o criminoso, alguém vai contratar um pentest e aí depois vai... De que funcionário? Desse. E aí, filhão? Cara, então assim, ó, beleza, né? Aí cada um tem o seu apetite dentro. Cada um tem o seu apetite. E detalhe, às vezes o pessoal pensa, pô, não sou ninguém importante na empresa, não tem pra que fazer isso. Você não, mas o seu acesso é muito importante. Então, você já tem mais. Pensa assim, você já tem mais acesso que o atacante, independente de quem você seja. Exatamente. Você já tem mais acesso, porque você já trabalha lá, você já tem um e-mail, já tem uma conta, você já tá na rede. Então, assim, se você é recepcionista ou CEO, tanto faz, você já tem mais acesso que ele, então você já é um alvo natural, né? Se a gente para pensar assim. Quero lembrar que tudo depende de alguém entrar e conectar um USB. Nem percebi isso, bem. Eu trabalhei numa empresa, o Cássio conhece essa empresa, eu trabalhei lá mais de 4 anos. É uma empresa, não sei nem se funciona ainda hoje em dia, mas é uma empresa que estava no centro de São Paulo, perto da Cracolândia. Qual que era o BO? Eu tentei implementar segurança lá por muito tempo, tentei contratar Cássio e tudo mais, não. Enfim, nunca tinha budget para segurança. Qual que era o BO? A nossa rede Wi-Fi da empresa era totalmente ligada à rede Enterprise da empresa como geral. Qual que era o problema? O cara do estacionamento tinha a senha do Wi-Fi. E logo ele passou a senha lá pro pessoal que ia ficar lá no estacionamento, chegava muito cedo, eles abriam às 8, a gente chegava às 7 lá. Cara, chegou uma hora que praticamente todo mundo tinha senha do Wi-Fi. E houve sim um ataque, onde a pessoa conseguiu chegar até o nosso banco de dados, conseguiu dar um drop ali em geral, por conta da porra da senha do Wi-Fi que não estava sanitizado, não tinha duas redes, não era dividido. Então, acessando a rede Wi-Fi, o cara conseguia entrar na nossa rede como um todo. E é um bagulho simples, cara. É um Wi-Fi que o cara ia usar pra, sei lá, acessar o banco, fazer um Pix. Errou. Você nem tá nem acesso físico nesse caso. Bom, jovens, discutimos Zero Trust hoje, a arquitetura Zero Trust, de vários aspectos aqui, como ela pode te ajudar a te proteger, ou é um canhão pra matar uma formiga, né? Então, toma cuidado, nem tudo é tudo que parece, nem tudo é tudo que você precisa, e nem você não é você, né? Entendemos que você não é você, é o que o Benhur ensinou pra gente hoje. Então, cuidado com uso em excesso, né? É legal a gente entender onde que tem que ser aplicado e por que tem que ser aplicado, beleza? É isso, não se esqueçam da Nova 8, Checkmarks, Digital Oak e a Purple Bird, nossos parceiros aqui do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Benhur. E eu sou Marcos Santos. Beijos, a gente se vê na semana que vem. Valeu. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.